Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Ok. Eu, com todo respeito a quem pensa assim, eu acho que é uma forçação de barra para eu, Rodrigo, parto do pressuposto que a Bíblia não contém erros do ponto de vista revelacional que diz respeito à doutrina, à santidade de Deus. Então, por exemplo, eu não acho que um profeta lá, Jesus é o salvador apenas dos judeus e ele por equívoco falou que é o salvador do mundo inteiro. Não tem como, eu estou falando de base. Você está entendendo? Mas pequenas incongruências do ponto de vista humano, que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano, se a Bíblia é Deus falando com sotaque humano, essa linguagem bíblica tem que ter imperfeições e incongruências. Que até a linguagem científica mais sofisticada que você usa, ela é incongruente com a realidade. Você chama de átomo o que não é átomo. Você chama de pôr do sol o que não é pôr do sol. Sim, o sol não está se pondo, né? O sol não está se pondo, tá girando, né? O átomo é divisível. Sim. Né? Então, se até a linguagem científica, estou falando da ciência moderna hoje, se dá o luxo de usar linguagem... qual o nome que dá quando a linguagem... Figurada. Não é figurada. Quando a pessoa fala pôr do sol, que é uma linguagem leiga, mas... uma linguagem não é funcional. Popular. 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 Mesmo jargão científico não tem problema com alguma linguagem de senso humano. Senso comum. Senso comum. Por que a Bíblia teria que se abster disso? Então Jesus vai falar, por exemplo, na Bíblia que o semente de mostarda é a menor de todas as sementes. Eu não sei o quanto você conhece de botânica. Jesus não conhecia todas Exatamente. as sementes. Eu não sei qual coisa conhecimento de botânica, mas eu fiz uma pesquisa disso. Existem sementes menores que o grão de mostarda. A Bíblia não estava preocupada com a taxonomia. É que morcego é ave. A morcego é ave, você está entendendo? Nem existia isso formalizado na época. Que coelho é ruminante, essas coisas. Exatamente. Então eu não fico procurando essas questões assim. Se você comparar, por exemplo, os relatos da ressurreição, tem pequenas incongruências ali. Primeiro foram as mulheres que viram, depois o outro. Depois o outro e tal. Então, esses pequenos erros que aparecem, para mim, até a maneira que Deus deixou da Bíblia não ser uma testemunha orientada. Sabe o advogado que vem 3 testemunhas falando a mesma coisinha sem errar nada, foram compradas? A Bíblia demonstra que combinar é espontâneo. Até na palavra de Jesus, tem às vezes erro assim, como foi dito, do evangelista, como foi dito pelo profeta Isaías. Você vai no Isaías, é Jeremias. Tem isso? Tem. Aliás, isso foi tão sério que isso causou um teólogo conservador virar um agnóstico. E ele é famosíssimo, você já deve ter ouvido falar dele. Bart Ehrmans. Sim. Bart Ehrmans, que escreveu o que Jesus disse, não disse. O Bart Ehrmans perdeu a fé dele. Porque ele estava fazendo um estudo sobre o Evangelho de Marcos. E tem uma parte que Jesus fala, vocês esqueceram que fez Davi quando no tempo de Abimeleque entrou no templo e falou tal. E quando você vai no Antigo Testamento, o sucessor não é Abimeleque, é Aimeleque. Você entendeu? É como você, num ato falho aí, confundir uma frase do Wallace e você colocar na boca do Darwin. Sim. Como o grande Ricardo Silva falou aqui, né? Que tipo, eu tô falando, tipo, é o Rodrigo Silva, não, Ricardo Silva, exatamente. Tipo, né, um equívoco. Ele foi no professor dele, desesperado. Professor, eu não tô conseguindo... grande Rodrigo Vilela aqui. Rodrigo Vilela, exatamente. Eu não tô conseguindo fechar isso aqui na exegese. Aí o professor dele, que eu tô tentando lembrar o nome do seminário que ele estudou, virou para ele e falou assim, você já parou para pensar que pode ter sido apenas um equívoco do evangelista? A fé dele acabou. Ele virou agnóstico. Por causa disso. Então, respondendo a sua pergunta, eu, Rodrigo, não vejo problemas com essas pequenas imperfeições, porque elas existem. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que mudou. A altura de Golias, como está na maioria das Bíblias, está errado. A gente sabe pelos manuscritos do Mar Morto e outros escritos agora que Golias não tinha 3 metros de altura. Golias era do tamanho de um jogador de basquete comum.
Golias não tinha 3 metros e tanto, como muitas traduções. Porque a gente descobriu manuscritos do Mar Morto agora que mostraram que ali, na redação do livro de Samuel, existe um equívoco redacional na altura do Golias. Golias não tinha aquela altura toda. Você tá entendendo? E acaba também com uma coisa que alguns livros da Bíblia a gente tem o mais antigo manuscrito disponível, ainda assim é muito posterior ao original. Só então que isso pode aí ser que tenha... Pode ser, pode ser. Só que do ponto de vista metodológico, eu posso responder isso num segundo momento. Então não estou falando de fé, estou falando de academia. Isso não é problema. A Bíblia hoje, do ponto de vista da crítica textual, é o livro mais bem documentado. Inclusive, os maiores críticos textuais do mundo são ateus. Em termos bíblicos. Então teria que achar um texto mais completo, mais antigo, para achar alguma coisa. Na verdade, nós temos elementos técnicos para formar o texto original que nós não temos. A partir que a Bíblia tem 5.800 manuscritos só do Novo Testamento, fora as citações patrísticas, as traduções em siríaco, copta. Porque o que está... me corrija se eu estiver errado. O que está faltando as partes que você não tem, a parte arqueológica, que você tem em latim, né? Não. Na verdade, não. O texto a gente tem completo. Tem completo. Mesmo o Velho Testamento. Mesmo o Velho Testamento. O Velho Testamento até tem uma história bonita, porque... Mas são os documentos arqueológicos mesmo mais antigos? Os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto. São os mais antigos que nós temos até hoje. Inclusive, o achado deles foi uma coisa interessante, porque até 1947, a cópia em hebraico da Bíblia mais antiga que nós tínhamos datava de 900 e pouco depois de Cristo. Agora venderam, o pessoal do Safra vendeu uma cópia de 800 e pouco. Você viu esse negócio aí? Eu tinha visto. Foi 36 milhões de dólares lá nos Estados Unidos, estava na mão do Banco Safra. 100 anos mais velha do que a cópia medieval que tinha até 1947. Então, fora essa cópia medieval, o que eu tinha de texto do Velho Testamento? Eu tinha o papiro Nash, que era do tamanho de um cartão de visitas, contendo os 10 mandamentos. Então... do ano 900, eu vou colocar 900 para fazer a conta, da Idade Média, ano 900, até o último livro do Antigo Testamento ter sido escrito por volta de 400 a.C., eu tinha um hiato de 1.300 anos sem nenhum texto hebraico para contar a história. Você só tinha textos traduzidos. Você tinha que acreditar naquele de 900 anos. Naquele 900 anos e com aquela dúvida. Quem garante que esses caras copiaram corretamente? E com um agravante. O judeu, quando a Torá vai ficando velha, ele queima por respeito. Ele queima e guarda então cinzas. Você não ia achar, você só ia achar se tivesse a família morrido e o livro tivesse ficado. E não tinha como provar, você tá entendendo? Até que, em 1947, um garotinho beduíno chamado Muhammad El-Dib encontra os manuscritos do Mar Morto. E nós temos textos datados ali de até 200 anos antes de Cristo. Alguns colocam 220 antes de Cristo. E nós temos textos ali... bíblicos, todos os livros do Antigo Testamento estão ali representados. E tem menos livros Esther. não bíblicos também. Tem livros não bíblicos também. Menos o livro de Esther. O livro de Esther não achou nenhum fragmento. Não é que não existia. É porque tem livro como o de Isaías, que a gente encontrou completo, 66 volumes. Tem livros como o Gênesis, que você encontrou um fragmento. Aí você trabalha com estatística. Quando você pega todos esses livros, vamos pegar o de Isaías, por exemplo, e compara com o atual, 95%, alguns dão 95% a 98% do texto de fidelidade do texto hebraico. E os outros 5% não fez tanta diferença. Não, sabe o que são os outros 5%? Como é que fala letras? Fugiu a palavra spelling. Quando você pega, por exemplo, podcast. Aí eu posso escrever podcast com TE no final ou com T mudo. Entendi. Farmácia com PH ou com F. Entendi. Ou ausência de palavras. Eu tenho até os números em casa. Por exemplo, no texto de Isaías medieval diz Kadosh, Kadosh, Kadosh. Chama Deus de santo 3 vezes. No de Qumran, chama Deus de santo 2 vezes. Você entendeu? No da Idade Média está assim, ele verá a luz do seu trabalho, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53. No de manuscrito do Mar Morto, ele verá a luz e o trabalho de sua alma. Acrescentou a palavra luz. Esses 5% são coisas periféricas. Só teve 3 mudanças mais radicais do ponto de vista literário. Primeira delas, a composição dos livros dos Salmos estava numa ordem completamente alienada em relação aos salmos atuais. Um salmo na Bíblia que está sozinho, lá estava dividido em 3 salmos diferentes, em partes diferentes. Interessante. Você entendeu? Então a gente nota que os salmos eram compilados de maneira diferente. Inclusive com alguns salmos a mais que não estavam na Bíblia. Salmo de exorcismo, salmo da batalha de Davi contra Golias. Segunda mudança radical, o livro de Samuel.
1 Samuel, que tinha muitos capítulos que estavam mais curtos ali, e parece que Samuel não foi bem copiado. Ao caso da altura de Golias, que eu falei. E a terceira mudança mais radical foi um salmo que ele estava escrito em acróstico. O pessoal que não sabe, acróstico é quando eu pego o nome ali e vou escrevendo coisa. Pirula, professor, inteligente, você vai pegando. Cada verso era com uma letra hebraica. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, tudo. Quando chegava na letra Mem, faltava o verso. Então a gente sabia que estava faltando um verso no texto hebraico medieval porque tinha pulado. E no de Qumran encontraram o verso faltando. Então tem algumas bíblias hoje que esse verso está mais longo. Atualizaram. Então, além disso, os manuscritos tiveram outras contribuições. Então mas só esse lance da inerrância realmente aí começa a ficar com problema, né? Porque antes você tinha uma bíblia que estava faltando um verso. Exatamente. Embora que o pessoal da inerrância ele te respondesse não, porque o problema não está com o texto original, está com as cópias. Sim, mas se você não tem o texto original, então você está louvando a quem? Exatamente. E outra, eu, Rodrigo, eu também dou uma outra questão além dessa. Deus tem que preservar aquilo que ele revelou. Ninguém tem o texto original. Ninguém tem. Como é que você vai saber qual que é o texto original? E outra, Deus tem que... É gratuito você falar, não, no texto original não estava assim. Se todos os documentos que você tem, todas as cópias que eu tenho... Quando eu falo, deixa eu corrigir isso aqui para não parecer contraditório. Quando eu falo, Pirula, no texto original estava assim, é porque eu tenho todo um aparato crítico, técnico, de comparação de manuscritos que me fazem dizer academicamente que no texto original estava daquele jeito. E as dúvidas são dúvidas pequenas, que não alteram o texto. Eu vou dar um exemplo. Na oração, Jesus falou o seguinte, examinai as escrituras. Num texto parece que ele está dando uma ordem, no outro parece que ele falou assim, vocês examinam as escrituras. Eu não sei se Jesus deu uma ordem ou se ele fez uma constatação. Entendi. Tem algumas incongruências, mas são todas, afirmo para você, entendi. periféricas. Se vocês quiserem, vocês veem as escrituras. Mas são coisas periféricas. Você está entendendo? Agora, eu não tenho... Então eu falo, o texto original estava assim, o grau de leitura é A, B ou C. Também se você pegar um Novo Testamento grego, tem no aparato o grau de leitura. Grau A. Temos certeza 100% que o texto original era assim. Grau B, grau C. Entendi. Agora, eu acho que se Deus revelou a Bíblia, ele tem que preservar o que ele revelou. Senão ele faz o trabalho pela metade. Eu revelei o texto original. Mas ninguém copiou, exatamente. Então eu tenho problema com... Não tem que revelar de novo. Eu tenho problemas com a inerrância. Então eu acredito na historicidade da Bíblia. Você sabe que eu acredito na historicidade do Êxodo, na historicidade do Dilúvio, na historicidade tal, eu acredito nisso. Mas eu não fico pegando aquelas detalhezinhos assim. Não, desculpe, você está errado. O morcego porque a Bíblia falou, porque essa não é o papel da Bíblia. Aí você fala, tá, Rodrigo, mas em que ponto então... Que é uma pergunta que eu faria. Que você prefere ficar com a Bíblia... onde você se descola da Bíblia. Em vez de ciência. Aí eu vou apresentar um negócio que aí você pode me bater à vontade, porque eu não vou ter argumento técnico para debater com você. Eu hoje, Rodrigo, de tudo que eu li, e você está equivocado, eu li muitos artigos, sim. Eu não li os artigos. Okay. Eu, Rodrigo, particularmente... Aí eu vou fazer o papel de... Eu vou pedir licença para parafrasear o que você falou de alguns ateus honestos. Tem ateus que foram apresentados as evidências da religião, de Deus, de Jesus. Talvez é a sua história, pelo que você falou aqui. Mas ele falou assim, desculpe-me, não é que eu não entendi. Não é que eu não pesquisei. Eu simplesmente não me vi convencido por aquela argumentação. Certo. Ponto. Eu não vou agora falar assim, não, você não leu direito a Bíblia, lê de novo, você não orou bastante. Uma vez eu estava estudando com os mormons. Você não orou bastante é uma coisa que realmente fala, tá aí, né? Tipo, faz mais 10 flexões. Né? Eu respeito muito os mormons, mas eu discordo doutrinariamente dos mormons. Então os mormons que estiverem nos assistindo entendam que é apenas uma ilustração. Quando eu estudei o livro de Mormon, eu li todinho o livro de Mormon. E eu lembro que a pessoa que estava me instruindo, ele falou assim, mas você tem que pedir a Deus para ele revelar e você vai sentir o ardor no peito que o livro de Mormon é verdadeiro. Eu falei, eu não estou sentindo a dor no peito. É porque você não orou bastante. Ore de novo com a dor no peito. Não leu direito. Mas vamos trabalhar com a possibilidade que o livro de Mormon está errado? Você está entendendo? Então, assim, eu posso honestamente falar o seguinte, eu vi os argumentos da religião, mas eu sou ateu. É caricatural dizer que todos os ateus, por isso que eu falei, não vou generalizar, é porque o pai era alcoólatra ou muito religioso, todo ateu é porque se decepcionou com a religião. Tem muitos que sim, você mesmo falou que há vários tipos.
Mas há ateus, eu até citei o caso do Karnal aqui, que ele falou, Rodrigo, desculpe-me, eu não sou hipócrita, nem burro. Eu estudei tudo que você está falando, só não me vi convencido. Não sou seu inimigo por isso, mas eu não sou convencido. Então, com esse espírito, eu digo o meu problema com a evolução, Pirulo. Eu, Rodrigo, particularmente, independente da Bíblia, por isso que é uma questão de escolher entre Bíblia, eu estou convencido, eu sei que vocês odeiam essa nomenclatura, mas deixe-me usá-la apenas por esclarecimento. Eu acredito na evolução... Agora fugiu o nome, a expressão que ela é banida, ela é execrada por vocês quando o pessoal usa. Evolução... É aquela evolução assim, eu vou explicar, ele vai lembrar qual é a expressão. Eu acredito que não sei se é lupus canino que dá o nome. É Canis lupus. Canis lupus. A matriz Canis lupus foi evoluindo, microevolução. Que eu sei que vocês... Mas eu deixo-me usá-la apenas... mas eu quero usá-la só para esclarecer o que eu quero dizer. Sem defender a nomenclatura em si. Eu acredito que aquela matriz daquele animal, ele foi... Até o nome evolução também é um nome que você pode questionar a semântica dele, né? O próprio Pirula falou... Darwin não gostava. Não gostava, será que foi uma evolução, foi uma adaptação, foi uma... Entendi. Então, eu vou usar tanto a expressão microevolução como a palavra evolução apenas para esclarecer o que eu estou dizendo sem defender o uso delas. Terminologias. Eu vejo muito nítido que aquela matriz foi evoluindo e gerou uma série quase às beiras do infinito de raças ou tipos, espécies, você está entendendo? De modo que eu posso pegar o chihuahua, o cachorro, a raposa, não sei, a taxonomia também ela é polêmica, né? Quais são os que são dentro do mesmo filo ali? Alguns colocam alguns mesmo filo. Não, sempre há questionamentos sobre a questão taxonômica em níveis de família, por exemplo, né? Então canídeo, felídeo, exatamente. Coisa assim. De modo geral, parece-me que o critério se conseguem cruzar e dar descendência fértil, beleza. Seria a mesma espécie. Se não cruzam ou não dão descendente fértil, não é a mesma espécie.